Olá, meu nome é Vasco Vasconcelos, pesquisador dos estados diferenciados de consciência, parapsicólogo de pesquisa na área da física, química e biologia, biologia molecular e também parapsicólogo clínico, paranormal e escritor. A questão única que envolveu Einstein, Tesla e Stephen Hawking. O que seria essa questão única que envolveram esses três pesquisadores, cientistas? Justamente porque os três tiveram problemas com a comunidade científica. Uma questão totalmente implícita no contexto, no sentido de divulgar justamente isso. Logicamente, a comunidade científica ela não aceita opiniões próprias. No caso de Einstein, depois que ele teve aquela manifestação toda de consciência, criou a relatividade, Einstein passou algum tempo falando em Deus. Nos Escritos da Maturidade, um livro de Einstein, ele abre essa porta, né? E ele começou a falar nessa situação de Deus até que lhe foi sugerido que parasse com essa situação. Então, Einstein tinha uma opinião própria também, né? A qual não foi aceita pela comunidade científica. Nikola Tesla, foi outro também que apresentava ideias e apresentava um conceito do qual ele entendia que poderia existir a questão de disco voador e outras questões não aceitas pela comunidade científica. Foi outro também que sofreu um isolamento ainda até maior que Einstein. Posteriormente, nós tivemos até pouco tempo Stephen Hawking. Foi outro também que manifestou uma ou outra ideia particular e também teve problemas com a comunidade científica. Há cientistas físicos que admitem isso publicamente. Perguntado em entrevista o que ele achava de Stephen Hawking, ele colocou essa situação, que Stephen Hawking possui ideias particulares. Então, existe essa questão na comunidade científica. Uma questão em que o cientista ele deve trabalhar no sentido de colocar as coisas de uma maneira clara, com essa vertente totalmente científica. Essa questão não foi vivenciada por Isaac Newton, justamente porque, sendo ele considerado um dos maiores materialistas da época, e que hoje estão encontrando alguma coisa a respeito dele, de que ele não era nada disso, ele pertencia a uma ordem da preservação de Maria Madalena. E na época ele não teve problemas com a Igreja Católica, justamente porque ele era detentor de certos conhecimentos da vida de Maria Madalena ao lado de Jesus Cristo. Isaac Newton conseguiu se livrar desse paradigma de que os cientistas colocam essa questão de particularidade de pensamento, né?
Ele chegou, executou o trabalho dele e partiu com muita tranquilidade. Então, essa questão, ela é uma questão muito problemática. É uma questão muito problemática porque nós temos hoje, até os dias de hoje, uma situação que surgiu no século XVIII, separando vitalistas de mecanicistas. É uma tese que já vem há algum tempo, em que os mecanicistas aceitam a criação do universo e o comportamento do universo trabalhando como se fosse um relógio. Acontece que não é bem assim não, porque o universo é entrópico. Ele tem uma função, e essa função é exercida pela entropia. Acontece que os vitalistas, eles defendem essa ideia de que há uma energia que produz vida, né? Tanto que a família toda de Aldous Huxley era biólogo, trilhava pelo caminho da biologia. Huxley também era biólogo e eles sempre defenderam essa postura do vitalismo, de que tudo provém de uma energia, uma enorme energia com uma capacidade incrível de criar a vida. Porém, eles não entraram na situação da geração espontânea. A geração espontânea foi algo que surgiu durante algum tempo, teve a sua utilidade, porque a humanidade na época não iria conseguir o que viria a seguir com os experimentos de Pasteur, trabalhando com os pescoços de ganso, em que ele resolveu a questão dos infusórios. Os vitalistas acreditam nessa energia e defendem isso daí, mas separam bem uma situação da outra, né? O que é, no entendimento deles, o que é uma energia que produz vida sem entrar justamente na geração espontânea. Era só o que eu tinha a dizer a vocês e até a próxima oportunidade. Gostou do tema de hoje? Então entre em contato comigo pelo meu Facebook, o endereço está aí embaixo, para que possamos interagir, trocar informações e avançar com o nosso trabalho de pesquisa, sempre voltado para o bem comum. E você não precisa deixar de ser você mesmo para acreditar no outro que deseja que você seja. Boa sorte!